Olá e seja bem-vindo à nossa sétima e última aula. Pois é, estamos chegando aí ao final de mais um curso Prudência entre Lobos, né? Desde já, deixo aí o meu abraço, que Deus continue abençoando tremendamente a sua vida, né? Que esse tenha sido mais um curso que você tem feito pelo Seminário Vida Plena, né? Provavelmente esse não é o primeiro que você está fazendo, mas eu espero aí que todos esses cursos ele seja aí uma fonte de conhecimento importante para que você consiga aí melhorar todos os aspectos, né, da sua vida, todas as áreas da sua vida e todos os aspectos do seu ser, né? Também a sua saúde física, sua saúde mental, emocional, né? Acima de tudo, melhorar o seu relacionamento com Deus, né? Otimizando aí ao máximo essa realidade na sua vida, né? É um grande privilégio que a gente tem de ter esse contato com o nosso Criador. Quero aqui estar compartilhando esse, esses últimos slides, né, desse curso. Deixa eu chegar neles aqui. E aí hoje a gente vai falar sobre o poder das palavras. Hoje e agora, né? O poder das palavras, né? Muito se fala sobre isso, né? Eu falei que eu não me lembro, né, de ter ouvido pregações a respeito de Efésios 1:3, que fala sobre todas as bênçãos espirituais que nós já temos nas regiões celestiais, mas, ao contrário, né, no caso das palavras, eu já ouvi muitas pregações, muitos assuntos, né, muitas conversas sobre isso, muitas oportunidades, né, onde foi falado aí sobre o poder das palavras, mas isso não significa que a gente entendeu de fato, né? Então, de repente, a gente entendeu intelectualmente, mas ainda não absorvemos esse ensinamento como deveríamos absorver. Por isso que a gente vai entrar aqui agora, dentro de uma profundidade, um entendimento a respeito do que as Escrituras falam sobre isso, para que a gente realmente, de uma vez por todas, utilize as palavras em nosso benefício. Porque a gente fala muito sobre o poder das palavras, mas a gente utiliza, a gente, que eu digo, o povo de Deus, estou falando nem o povo que não tem o conhecimento da Escritura, mas o povo de Deus, que deveria, né, ter o conhecimento das Escrituras e fazer bom uso do poder das palavras, infelizmente, na grande maioria das vezes, não faz. E isso porque, na verdade, ainda não acreditou realmente, né? Eu, por um tempo, eu dizia que eu estava aprendendo a falar, né? Eu não posso nem dizer que eu aprendi completamente, porque às vezes, em um momento ou outro, eu vejo que eu posso usar palavras que são melhores do que outras. Existe isso, Fábio? Existe, e a gente vai ver aqui, ó. Então, em Josué, capítulo 6, versículo 26, diz o seguinte: Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, quando Jericó foi destruída, né, houve toda aquela questão ali da muralha de Jericó, que foi derrubada, tudo mais por uma ação de Deus. Josué, ele declarou uma maldição para aquele que reedificasse aquela cidade. O que acontece? O que a gente está pegando aqui nesse ensinamento? Quando Josué ele faz essa declaração, ele está ali numa determinada época, né? Provavelmente, eu acho que no ano de 1300, 1400, talvez ali, antes de Cristo, né? E aqui, a gente vai ver no próximo slide, que teve um ousado que reedificou Jericó. E a gente lê aqui, ó, 1 Reis, no capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Iel, o Betelita, né, de Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Qual é o detalhe aqui? Isso não aconteceu de uma hora para outra, de um dia para o outro. A gente vê que o livro de Reis, né, que abrange ali o período da monarquia de Israel, ele ocorreu
depois, inclusive, do período dos juízes. Então, teve o período de Moisés, que foi sucedido por Josué. Ali depois ocorreu o período de juízes. Depois a gente tem a fase, mais à frente, a fase dos reis, onde começa ali com Saul, com Samuel, né, ungindo a Saul. Aí depois de Saul tem Davi, depois de Davi Salomão, o último rei de um reino unificado. Depois Israel se divide, reino do norte e reino do sul. Então tem aí os reis, né, tanto os reis do sul quanto os reis do norte são reis diferentes, né? Nunca mais o reino foi unificado novamente. Então, tem todo esse desenrolar. Então, da declaração de Josué até a reedificação de Jericó, por Iel, né? Ele tem um tempo, tem anos e anos. Anos e anos. Agora, porque uma coisa, o entendimento que a gente tem é o quê? Eu faço uma declaração agora, porque aí funciona para o agora. Mas uma declaração, será que ela tem o mesmo efeito, depois de séculos, depois de anos, depois de décadas? Será que ela tem o mesmo efeito? E aqui a Bíblia está revelando que tem. Então, o Josué, ele faz uma declaração de maldição sobre a vida de uma pessoa que ele nem teve contato pessoal. Ele nem conheceu, era de uma outra época. E ele nem vivo mais estava. Mas aquela declaração de Josué, ela surtiu efeito anos e anos e anos depois. Anos e anos. A gente vê aqui período dos reis. Vamos fazer uma conta aqui. Salomão é ali em torno de 1000 antes de Cristo. Então, vamos colocar aí que se passou Salomão, Davi ali, acho que a morte de Salomão acho que foi 1040, Davi acho que 1080, começou a reinar. Vamos supor aí que seja mais ou menos aí 1100 e pouco, 1100, vamos botar assim, 1100 antes de Cristo, e 1400. Vamos botar no mínimo, a gente tem aí mais ou menos aí 300 anos de intervalo. No mínimo aí, mais ou menos, uma contagem rápida aqui. 300 anos de intervalo de uma declaração para o efeito dessa declaração, que foi quando Jericó foi reconstruído. Então, a palavra ela não só tem poder, ela tem um poder que atinge tempos e tempos depois. Então, aquilo que de repente é dito hoje para uma criança, né, ou para uma pessoa, ou de algo até mesmo a respeito de uma possibilidade, como ocorreu aqui, a possibilidade da reedificação de Jericó, você pode ter certeza que essa palavra ela vai ter uma influência, né? Então, esse é um dos pontos para a gente ficar bem atento, para a gente entender a questão do poder da palavra e da prudência, que é o assunto em questão nesse curso, que nós devemos ter quando utilizarmos desse poder, que é o poder da palavra. Então, olha aqui. Um outro texto também muito importante, né? Tem muitos textos que falam sobre esse assunto, mas um outro importante aqui também que eu quis destacar se encontra ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 5 e 6, que diz assim: ao entrares numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nessa casa. Antes de qualquer coisa. Antes de orar, antes de ler uma mensagem, antes de fazer uma pregação, entrou dentro de um ambiente, o Senhor ele ordenou: declare a paz naquela casa. Olha que interessante agora. Olha a revelação das Escrituras como algo maravilhoso, algo fantástico. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Porque se entende, né? Subentendido está que aquele que está declarando a paz é uma pessoa de paz. Eu não posso declarar a paz para o outro se eu não tenho paz.
diferente do que é feito hoje. Hoje, alguns irmãos julgam se você é digno da paz ou não. Ah, aquele irmão ali está de bermuda, eu não vou dar paz para ele não, porque está desviado. Não, eu declaro a paz, porque não é o que recebe, porque se ele não receber a paz, por não ser de paz de fato, aquela paz ela volta para mim. O efeito daquela declaração, aquela realidade que foi produzida através da palavra, ela volta, ela faz efeito em mim, porque eu sou uma pessoa de paz. Olha que interessante isso aqui. Se eu chego num ambiente, você chega lá, vamos supor que você faça uma visita no lar. Você vai lá, vai pregar lá o evangelho, você vai fazer uma oração, você vai dar o teu testemunho, né? Você vai lá buscar ganhar aquela família para Jesus. E chega num ambiente, né? Um ambiente, digamos assim, o ambiente dos sonhos, né? De muita gente. Um casal de filhos e esposa e marido, né? Dois adultos e duas crianças. E aí vamos supor que sejam jovens, né, adolescentes. E aí você chega lá, e aí entrou na casa, paz seja nessa casa. Você declarou algo que não vai sumir. A Bíblia diz assim, diz o seguinte: se não tiver ninguém ali de paz, ela volta. Ela não vai fazer assim, ó, puff, no ar, né? Ah, não tiver ninguém de paz, está tranquilo, deixa para lá e segue, toca o evangelismo. Não é isso. Aqui o Senhor Jesus está ensinando que quando você declara algo, você produziu uma realidade no mundo espiritual. O mundo espiritual que eu estou falando aqui não é um algo que está distante. Não, é o invisível. Mas o invisível a gente sabe que tem uma influência extremamente poderosa, hiperpoderosa no mundo material. Então, naquilo que a gente vê. Então, você faz uma declaração, aquela realidade gerada, ela tem que produzir um efeito, não tem jeito. Isaías 55, se eu bem me recordo, no versículo 11, fala sobre isso, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. A nossa palavra também não volta, não tem, ela cumpre com o propósito. Não tem essa. Então, se você chega num ambiente e declara paz nesse ambiente, essa paz ela tem que ir para algum lugar, porque ela é uma realidade. Ela não pode se desfazer no vento, apesar de ser invisível. Ninguém está vendo ali as palavras, né? Paz, buscando. Mas olha a inteligência que foi criada por Deus no universo. Aquela mensagem, aquela palavra, ela tem uma frequência. Quando você fala paz, quando você fala amor, quando você fala felicidade, tudo tem uma frequência específica. Quando você fala ódio, rancor, mágoa, eu te odeio, eu te detesto, ou até eu me odeio, né? Ou qualquer coisa desse tipo, também tem uma frequência específica. Cada palavra tem uma frequência específica. Fábio, mas isso é muito espiritual e tal. Não, não é, não, é ciência. Você procura na internet o nome Masaru Emoto. Esse japonês, ele fez uma experiência e ele confirmou cientificamente que a vibração, perdão, a vibração emitida, a frequência que energética, né, das nossas palavras ou de um simples escrito, você foi lá e escreveu alegria, amor, botou no papel, colocou num vidro com água, alterou, né, as moléculas da água, a estrutura molecular. Ela formou um cristal. Olha que interessante. E quando a palavra era ruim, ela desfigurava a estrutura molecular. Ciência, querido. É uma coisa que a gente deve observar e atentar, considerar em cada momento, em todo o tempo das nossas vidas. Prudência ao falar. Será que isso que eu vou falar? Por isso que a Bíblia diz, quando for falar alguma coisa,
pensa se vai edificar a vida de alguém. Se não vai edificar, fica quietinho, não fala nada não. Então, eu faço uma declaração, aquilo tem uma frequência. Ela vai buscar o quê? Eu estava falando da inteligência, né? Que Deus criou tudo, a inteligência existente no universo. Ela vai buscar uma frequência que seja semelhante. Então, quem tem paz, aquela frequência vai se identificar. Poxa, aqui ó, tem uma frequência aqui que é como eu. E aí se une. Então você declara amor, tem uma. Se ela encontrar amor dentro da casa, ou seja, na família, em um dos componentes, ou em toda a família, ela vai lá, ela vai para lá. Então, ó, semelhante atrai semelhante. O texto de Eclesiastes 1 diz o quê? O rio corre para o mar. Semelhante atrai semelhante. Não tem como você querer coisas boas na sua vida se você não está vibrando nessa frequência. Antes de querer, você tem que ser. Você pode até querer, na verdade, mas se você não for, se você não estiver compatível com aquilo que você quer, você não vai alcançar. Então quando você deseja algo, você tem que se colocar na frequência dessa coisa que você deseja, para que isso seja alinhado, entre numa harmonia, e aí você possa manifestar aquela realidade que você quer. Você nunca vai conseguir, o ser humano nunca vai conseguir manifestar paz na vida dela se ela não é uma pessoa de paz. Ela vai orar, ela vai declarar, vai usar o poder da palavra, vai usar o que ela quiser, superstição, o que inventarem, que já foi inventado, o que inventarem no futuro, ela vai usar ali e não vai conseguir a paz que ela deseja. Eu quero amor, vibre na frequência do amor. Eu quero prosperidade, vibre na frequência da prosperidade financeira. Eu quero saúde, vibre na frequência da saúde. Você tem que se tornar uma pessoa saudável para poder ter saúde, porque você vai ver que num determinado momento você pode comprar um suplemento aqui, outro ali, mas o que vai fazer a diferença, de fato, permanente, é a mudança no seu estilo de vida. E para mudar o estilo de vida, você tem que mudar os conceitos, a crença que você tem sobre você mesmo, quem você é. Aí você muda, porque você vai ver, não, isso daqui não é adequado para mim. Aquilo ali é adequado para mim. Então você vai poder ter esse discernimento, e aí aquilo que é próprio da sua pessoa, você vai com muito mais facilidade conseguir absorver e implementar como hábito na sua vida. Ok? Olha, esse é um assunto fantástico, né? Sinto um pesar aqui agora de ter que terminar esse curso, mas a gente continua. E, inclusive, se você está fazendo esse curso através do Seminário Vida Plena, tem outros cursos também para que você entenda melhor sobre o que a Bíblia diz em relação a diferentes assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Você vai perceber, você que está participando, aí, de repente, aí do Seminário Vida Plena, que não está vendo esse curso aí isolado, você vai perceber que todos os cursos ele têm uma aplicação prática. Não é simplesmente uma coisa para dizer que você conhece Bíblia, mas são ensinamentos, são informações, é um conhecimento que enriquece a sua vida. Né? E isso é maravilhoso aí poder fazer parte de tudo isso. Né? Agradeço a você por todo esse compromisso que você está tendo, te dou os parabéns, porque hoje você faz parte de um grupo seleto de pessoas que realmente têm o interesse de meter a mão na massa e transformar a sua vida. Né? Não fica esperando algo maravilhoso acontecer, o presidente mudar, né? Deus, de alguma forma, se compadecer da pessoa. Deus já concedeu todas as bênçãos, né? Efésios 1:3. Basta que agora a gente faça um alinhamento com Ele para que estejamos no centro da sua vontade e as coisas vão começar a acontecer cada vez com mais intensidade, cada vez com mais amplitude, cada vez com mais poder nas nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Um grande abraço.